Voz é meio, palavra é mensagem, sem a qual a voz fica sem sentido. O Grupo Imagem e Credibilidade e a Companhia da Voz se uniram para levar até você comunicação integrada, credibilidade da voz. Alexandre Jardim. Crises te preocupam? E a sua reputação? Como está? Eu tenho a solução. Rodolfo Lago. Você entende como as decisões são tomadas neste país? Te ajuda a escrever como os melhores jornalistas. Luiz Ximenes. Você já se ouviu gravado? Quer melhorar? Vem pra cá que eu te ajudo. Alexandre Mota. Sem saber qual caminho percorrer, te ajudo a estruturar sua empresa e seus projetos. Estevão Damásio. Use o poder do rádio e dos podcasts para passar a sua mensagem. Pode contar comigo. Profissionais da voz e da palavra em uma fábrica de podcasts, entrevistas, cursos, treinamentos e consultorias e conteúdos que irão contribuir na sua tomada de decisão. Soluções em comunicação. Credibilidade da Voz. Uma parceria dos grupos Imagem, Credibilidade e Companhia da Voz. Olá, começa hoje o JBR News desta terça-feira, direto de Brasília, dia 9 de novembro. Eu, Alexandre Jardim, levo até você a análise política da capital federal. E como já disse em alguns momentos passados, bem recentes inclusive, foi aberta a temporada Eleições 2022. Mas por que falar de eleições se falta um ano para ela? E o fato do dia hoje em Brasília é justamente a votação em segundo turno da famosa PEC dos precatórios, a proposta de emenda constitucional que foi aprovada na semana passada por apenas 4 votos de margem a favor do governo e que passa por uma segunda votação justamente hoje, numa situação que pode ser bem diferente do que foi a semana passada. Isso por quê? Porque justamente os deputados, alguns deles, inclusive da oposição, que ajudaram ao governo ter essa votação e essa aprovação, nesta semana, por pressões políticas, inclusive como no caso do PDT, com ameaças de suspensão da candidatura a presidente do candidato Ciro Gomes, outros partidos também que formam a base de oposição ao governo federal, resolveram reverter as decisões e estão pressionando as suas bancadas, cada partido em si, para que os deputados federais que votaram a favor da PEC, nesta votação prevista para hoje, terça-feira, se começar, seguirá pela madrugada de quarta, que eles votem contrariamente ao que fizeram na semana passada, ou seja, derrubem a PEC dos precatórios. Mas então, aonde está o elo de ligação? A PEC dos precatórios tem tudo a ver com as eleições de 2022. Inclusive, nesta semana, e hoje mais especificamente, já está confirmada a ida do presidente da República, Jair Bolsonaro, para o PL. O PL é um partido considerado do Centrão, comandado pelo ex-deputado Valdemar da Costa Neto, e que tem muitas polêmicas que envolvem os seus integrantes. Mas Bolsonaro se diz um homem oriundo do Centrão, e como candidato à reeleição no próximo ano, é nesse partido que ele deverá concorrer, já separando o espaço de vice não mais para Hamilton Mourão, mas para algum candidato que o PP, outro partido que também Bolsonaro já fez parte no passado, possa indicar. Ou seja, uma composição centrão com centrão para as eleições de 2022. E aí volta o assunto de hoje. Mas o que tem a ver com a PEC dos precatórios? É justamente esta proposta que permitirá ao governo receber um cheque em branco, como tem sido dito, de cerca de 92 bilhões de reais. Com esse dinheiro, no ano que vem, 50 bilhões estarão previstos para justamente os programas sociais, o novo Auxílio Brasil, que hoje também já teve anúncios de grandes melhorias para a população mais carente que precisa de fato desse auxílio. Mas o governo pretende ampliar os benefícios, inclusive colocando creche e outras coisas mais. Ou seja, é uma proposta que permitirá ao governo ter condições financeiras para um grande programa social justamente no ano eleitoral, claro, visando votos para a eleição ou, melhor dizendo, para a reeleição de Jair Bolsonaro. Essa é a estratégia do governo. A oposição trabalha ao contrário, porque vê que justamente com esta aprovação, os demais candidatos, como o próprio Ciro Gomes já gritou, terão poucas condições de concorrer, já que o outro candidato que concorre justamente com o presidente da República é o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Portanto, uma briga de titãs que, para entrar uma terceira via, tem que ter condições às quais Lula possa ser desgastado pelo passado que teve e Bolsonaro
pelo presente que está tendo. Essa é a estratégia da oposição, mas que vai de encontro com a aprovação da PEC. Porque com a PEC dos precatórios de um valor estimado em 50 bilhões para ser usado somente na questão dos programas sociais, de fato, turbina a candidatura do presidente Jair Bolsonaro. Sem contar que está envolto nessa discussão aí da aprovação, não só dessa, mas principalmente agora essa última dos precatórios, a relação de toma lá da cá, ou seja, verbas ou emendas parlamentares que são formadas por verbas públicas para aqueles deputados que votam a favor do governo. Então, há retaliações, é a do jogo político, isso acontece a muitos governos, mas agora o Supremo Tribunal Federal, através da ministra Rosa Weber, que também está com essa matéria sendo votada hoje no Supremo Tribunal Federal, tomou a decisão de que qualquer envio de dinheiro público, ou seja, emendas parlamentares incluídas neste contexto, devem ser transparentes. E justamente essa transparência que revelará o jogo político do toma lá da cá, ou seja, qual parlamentar recebeu o dinheiro, fazendo, obviamente, uma comparação com a saída do dinheiro e com a posição de voto daquele parlamentar nas votações favoráveis ao governo. Portanto, esse jogo está montado, e o jogo não está pensando em 2021. Aliás, 2021 para o mundo político acabou. O olho realmente é a eleição de 2022. E lembro, dentro dessa eleição, não somente o presidente, mas os próprios parlamentares, deputados, senadores, governadores, também estarão disputando suas eleições. Portanto, muitos deles têm interesse nesse auxílio. Agora, como ter o discurso de que ajudou a população mais carente aprovando o auxílio, ao mesmo tempo que não quer o dinheiro que o governo terá com a aprovação do auxílio, que é a PEC dos precatórios, votando contra. Ou seja, se vota contra, a oposição fica com um discurso contrário a ela, que votou contra a população carente. Se vota a favor, permite ao presidente este cheque vultoso de 50 bilhões de reais para serem gastos em 2022. É nesta terça-feira que estamos sem saber como terminará, mas estaremos observando. E a análise de hoje é justamente para levar a você a compreensão que o jogo político, no final das contas, termina na urna. Muita gente falava no passado que CPI terminava em pizza, mas agora a CPI da pandemia demonstrou que não. De qualquer maneira, a vida política ela termina no dia da eleição. É lá que todos querem terminar, de preferência, vitoriosos para mais um mandato. O jogo começou, está aberta a temporada eleições 2022 e nós encerramos esse comentário desta terça-feira. Lembrando que amanhã quem estará aí com você é Rodolfo Lago. E lembrando também que este conteúdo é uma parceria do Imagem e Credibilidade e o Jornal de Brasília. Está presente não somente nas redes sociais como nos sites, tanto do Jornal de Brasília como do Imagem e Credibilidade e no ICTV, um espaço que temos no YouTube, justamente para levar informações, não somente da política, mas também muitas outras para você. Até amanhã, meus amigos.